E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre LVBI11, um fundo que tem muito cotismo, a gente já chegou a ver ele aqui em outros vídeos do canal, mas vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de dezembro dele, já vamos começar com os números grandes, né? PVP tá em 0,7, estão bem abaixo da média, né? Se você pegar os fundos de logística que não são tão bons assim, como por exemplo é o caso do LVBI, não é os top 5 ali, ele é um fundo que os fundos são negociados a 0,8 do VP. Tanto é que hoje, se a gente pegar o dividend yield dele mais ou menos, é de uns 12%, que é a mesma casa dos GGCR, só que o GGCR tem alavancagem, esse fundo não tem. O GGCR é o mesmo padrão construtivo e esse fundo também, só que esse fundo está mais descontado ainda. Então, vamos dar mais dados do porquê que isso está acontecendo de fato, né? E aí, para primeiro entender isso, a gente tem que entender o que está acontecendo no fundo. Então, vamos lá. Ele tinha um imóvel que ele comprou na construção, né, na planta, desde 2021, então já tem aí uns 4 anos, né? Já vai fazer 4 anos daqui a pouco. E ele comprou esse imóvel lá em Cajamar, enfim, que estava em construção. E o objetivo, claramente, era fazer uma pré-alocação, ou seja, alugar o imóvel enquanto ele ainda estava em construção. A construção era para ter terminado em 2022, então atrasou bastante aí, foi terminar agora, né? E aí ele pagou, ele tinha feito ali um compromisso de pagar metade do valor, que era 70 e poucos milhões, na data de 2021, e quando terminasse a construção, que era para ser no meio de 22 e acabou demorando bem mais, né? E aí, finalizando, ele comprou aqui por 73 milhões, 12 meses de renda mínima garantida, terminou a compra aí. Hoje o imóvel está 43% locado, então vai ter uma vacância física, mas não vai ter financeira por 12 meses, já que tem a renda mínima garantida, mas de toda forma isso não é tão legal, né? A renda mínima garantida traz algumas dores de cabeça e o imóvel não estar locado nunca é bom, né? Principalmente quando não é um imóvel AAA, por exemplo, né? Mesmo já tendo caso, enfim. E aí, em dezembro, a Sequoia, que era uma grande locatária, desocupou os ativos em Extrema, né? Os módulos ali do galpão em Extrema. Só que a parte boa dele tá em Extrema, né? Que justamente no mesmo momento a Solística e a Nestlé, a Solística que também tá no PATL, alocaram já os imóveis, então a vacância continuou zerada, né? E aí o Philadelphia também desocupou, enfim, trouxe uma desocupação. E a mais importante de todas elas é a do Dia, né? O Dia desocupando aí o imóvel Mauá, representa 100% do imóvel Mauá, então o imóvel Mauá ficando 100% vago. E também tem uma vacância vindo aí da Infracommerce em fevereiro, né? No mês que vem. Ou seja, o fundo, ele no momento em que ele já tá tomando muita vacância, já tem vacância programada para chegar aí da Infracommerce, já tem a vacância do Dia, já teve a saída da Sequoia, que querendo ou não teve vacância, mas teve a saída, né? Nesse atual momento, que ele podia falar, poxa, deixa eu segurar um pouco mais, então, foi justamente o momento em que ele teve que fazer essa compra aí de um imóvel que já está, já está vago, né? Desde o início, porque ele é um imóvel que acabou de ficar pronto, né? Ficou pronto há pouco tempo, então, enfim, um fundo que hoje ele vai enfrentar bastante esse problema da vacância. A gente vai ver como é que a gestão vai lidar com isso, né? Por exemplo, no PATL, vou deixar o vídeo aqui no card, aí eles não lidam, né? Mas aqui no LVBI, por ser um fundo de 2 bi, quase, né, 10 vezes aí o valor, acredito que eles possam ter mais cuidado com esse fundo. Então vamos ver como é que a gestão vai lidar com isso, né? E a gente também tem alguns, enfim, né, o imóvel em construção ali, que é o em Cajamar, vai ter uma vacância ali, enfim, eles comentam um pouco mais sobre isso. De toda forma, vamos ver como é que eles lidam com isso. Mas um ponto interessante que eu quero comentar já agora, então, é o seguinte: esse fundo ele nunca vai ganhar de um HGLG, de um BTLG, inclusive vou deixar o vídeo dos dois aqui no card, de um XPLG, vou deixar no card também, porque é um fundo que, primeiro, mesmo que ele não tenha nenhuma alavancagem, ele é um fundo que os ativos não são de tão ótima qualidade. E ele tem um cap rate um pouco menor. Então, o fundo tendo um cap rate um pouco menor, o fundo nunca vai conseguir, de fato, ultrapassar em dividend yield um fundo como a HGLG. Então, como é que se... A não ser que ele seja descontado. Então, como é que você... A tese de muita gente comprar esse fundo fala, pô, tá descontado, tá descontado. Só que vai continuar descontado, e se ele não continuar, se ele chegar a 1 do VP, é porque o HGLG tá a 1.2, é porque o ETLG tá a 1.15 do VP. Então, esse fundo, para chegar no VP, os outros fundos que estão na frente dele vão ter que estar muito acima do VP. Então, esse fundo normalmente sempre vai negociar com esse deságio aí, nunca vai negociar no VP de fato, porque sempre tem opções melhores, né? A gente tem opções melhores e, de fato, é um fundo que todo mundo compra ele nessa tese de valorização, enfim, tá abaixo do VP, tô comprando com desconto, só que vai continuar descontado, né? Então, não é como se ele tivesse descontado e não faça nenhum sentido esse desconto. É um desconto que faz sentido. Então, é um fundo hoje que, se você botar de fato para competir contra o BTLG e o HGLG, não ganha. Ele não ganha em valorização, ele não ganha, tá? No meu ver aqui. Pode ganhar uma vez ou outra, mas enfim, no geral
agora ele não vai ganhar em valorização das cotas, porque o fundo para chegar no VP, como eu já expliquei, é porque ele tá, aí sim, os fundos como a HGLG, enfim, outros fundos desse gênero, vão estar 1.1, 1.15, 1.2 do VP, né? Então, de toda forma, é interessante comentar sobre isso, essa é a minha visão. Claro que sempre, assim, se a gente pegar um comparativo com o VILG 11, aí sim, aí faz sentido a comparação, que é mas aí você tá indo mais, tipo assim, tacada de sorte. Se esse fundo fizer alguma coisinha boa aqui, melhora a situação dele e segue o jogo, vamos ver como é que tá. Mas no atual cenário, de toda forma, acaba ficando um pouco mais complicado, né? É uma tese mais secundária, não seria uma tese... realmente, cara, um BTLG hoje, ele entra muito melhor no portfólio do que um LVBI, né? Então, de toda forma, é só comentar sobre isso, uma reserva de 0.34 por cota, então tem uma margenzinha aí pra queimar. E aí, a gente tem aqui os imóveis, né? A localização, as regiões, enfim, a maior parte é classe A, então ainda tá no grupo A, não é um AAA, mas assim, são imóveis classe A mais, né? Enfim, e estão, querendo ou não, bem localizados, né? O raio 30 de São Paulo e Extrema. Extrema sempre muito bem localizado, como a gente viu, tanto é que saiu, já entrou. Agora o raio 30 de São Paulo também bem localizado, e agora os outros acabam sendo regiões um pouco mais diferentes, né? Enfim, mas a Extrema é sempre ganhando, né? Sempre ganhando. E aí aqui a gente tem a mesma coisa, a alocação por ativo, então Extrema, SBC e Aratu. Aratu que inclusive tá com a vacância programada aí, né? Então, enfim, de toda forma são imóveis de boa qualidade, né? Enfim, e aí a gente tem as locatárias, e-commerce, logística e varejo, quase a mesma coisa, então quase 60% do portfólio na mesma coisa. Aí também tem a automobilística, que é a Scania, né? E aí que a gente já vê também a alocação por inquilino, Scania, Amazon e Ambev, então os inquilinos são tranquilinhos, né? Embora a gente tenha, por exemplo, a inadimplência da Sequoia, e aí fez com que a inadimplência da Sequoia fizesse com que ela saísse mais à frente, né? Enfim, acabando ali tendo um pedido de despejo para Sequoia, enfim, então tem dores de cabeça com locatários, que é o que não acontece, por exemplo, no BRCO, né? Então, o BRCO não foi um bom exemplo, mas nos fundos grandes, né, acaba que essa questão de inquilinos é um pouco mais tranquila de lidar, diferente aqui, por exemplo, no LVBI, que o dia, por exemplo, né, Americanas teve a questão da recuperação judicial, não pagou um aluguel, então teve inadimplência, a gente já comenta um pouco mais sobre isso, o Dia saindo, não querendo mais voltar, a Magazine Luiza também, que a gente já comenta também sobre isso, mas enfim, de toda forma é interessante a gente ter essa ideia, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, hoje, mesmo pensando em valorização, eu prefiro muito mais pegar um XPLG, um BRCO, do que pegar aqui um LVBI, pensando em valorização, porque é um GGRC até, quem sabe, né? Então, assim, do que um LVBI, né? O LVBI pra mim é um fundo que não compete, ele não consegue competir de fato, né? De fato, para realmente se tornar uma coisa interessante. Não, esse fundo aqui é interessante de comprar. Não, ele fica ali, não consegue competir. Aí, os contratos dele, né? Atípico e atípico, 60, 30 aí. E interessante comentar sobre isso, porque se ele metesse uns contratos atípicos na maioria dos contratos dele aí, seria interessante. Aí sim, poderia ter um diferencial, né? Mas de toda forma, ele tem um reajuste aqui dos contratos, então agora no começo do ano vai ser um pouco melhor para ele, porque ele tem um reajuste dos contratos, então 40% vindo agora em janeiro, a gente provavelmente pode ver um aumento na receita e logo no dividendo, então isso é interessante sim, é um ponto interessante, mas é um ponto de um mês só, né? É uma questão de um mês pro outro, então não muda muito. E aqui a vacância física dele, né? A vacância física sempre segue aí perto de 1%, na vacância financeira, na realidade. Vacância física e financeira sempre segue perto de 1%, agora vai aumentar bastante, a vacância física vai para uns 11%, então vai aumentar bastante, em 10 vezes aí, né? Enfim, a gente vai vendo como é que isso acontece, então, assim, tem motivos para ele estar descontado, também não está descontado de bobinho. O BRCO, por exemplo, não tem motivo para estar descontado, o BRCO está descontado por estar descontado, né? Então, o BRCO não tem motivo nenhum para estar descontado, e mesmo assim ele tá. Agora, o BTLG, por exemplo, tem um desconto ali interessante por ser o BTLG, né? Enfim, agora esse fundo tem motivo para estar descontado, então não é uma coisa irracional do mercado, não é uma vantagem que você tá tirando, para mim tá muito bem precificado, né? Então assim, a vacância vai dar uma aumentadinha, né? A vacância física, a financeira a gente vai acompanhando como é que segue também, tem bastante vencimento de contrato vindo em 2027, ou seja, menos de 2 anos, e é importante porque vencimento de contrato no LVBI, pra mim,
é não renovação. Porque os imóveis estão velhos, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso. Os imóveis estão velhos, as localizações não são as melhores e mais perfeitas localizações, e os contratos estão vencendo e não são atípicos, não são build-to-suit, não são sales and leaseback, né? Não são operações mais estruturadas para o locatário, então são imóveis mais avulsos, são imóveis não tão bem localizados, que estão mais antigos, né? Estão mais usados, enfim. E então é o que vai acontecer com o Dia, né? O Dia aí saindo e não vai voltar, e aí, enfim, é um vencimento de contrato que, pra mim, pode ser que não renove. A chance é muito alta de não renovar, então é 30% de vacância aí programada, né? Até 2027. Então, 2025 tem uns 10%. Aí já vai ser difícil ser 10% de vacância, né? Mas vamos ver como é que ele vai lidar com isso. Vai ter também 7%, então quase 17%, e depois vai chegar a quase 50% até 2027. Então aí a gente tem 3 anos em que a vacância pode chegar a 50%. Acredito que não chegue, mas as vacâncias de 2027 eu acho que vai ser mais difícil de negociar de toda forma, né? Então é interessante comentar sobre isso. E aqui a questão da vacância física, como a gente comentou, né? A Sequoia saiu, mas entrou as duas já, Logística e Nestlé, para ocupar o de extrema, então ficou no 0 a 0 ali. E aí a gente teve o Cajamar entrando no portfólio agora em dezembro. Aí sim o Cajamar tem vacância física, mas não tem vacância financeira por causa da renda mínima garantida, e aí o Dia e a Filácia, né, falei de Filadélfia alguma hora, a Filácia saindo do imóvel de Itapevi, aí sim a gente vê uma preocupação maior, porque o ativo ali de Mauá, da Dia, representa bastante, né, falando ali de perto do que tem hoje de vacância, então a vacância assim, aí daria um salto bem grande, a Infracommerce também saindo de Aratu ali, aumentaria mais um pouquinho, pouca coisa, mas enfim, a mais importante agora é a Dia, e como é que eles vão lidar com isso, né, não só a Dia, como também a do Cajamar, né? Mas o Cajamar ele tem um ano aí pra ver o que ele faz. A da Dia é uma coisa que apertaria mais, né? Então, enfim, de toda forma, é um ponto importante. É um ponto importante de você analisar, porque se a Dia saiu, qual que é a chance dos outros não saírem, né? E aí é justamente o que a gente vai comentar agora. Agora não, vamos falar primeiro da inadimplência. Então, vamos lá. Quando a Americanas entrou em recuperação judicial, ela não pagou um aluguel, então teve inadimplência, ou seja, tem um valor aluguel aí que vamos ver se o fundo recebe, né? Também teve do Dia, o Dia entrando em recuperação judicial ali, dentro do processo de recuperação judicial ali do começo de 24, também não pagou. E também teve a Sequoia que teve um pedido de despejo, né? Uma ação de despejo aí, porque teve inadimplências, né? Também, e depois, enfim, saiu, né? Agora já tá alocado, enfim, mas de toda forma tem valores a receber aí da Sequoia. A maior parte tá no Dia, né? E aí, então vamos ver como é que ele vai receber isso daí, né? Vamos ver como é que ele vai receber isso daí, essas inadimplências aí. Se ganhar, é um ganho a mais por cota, que não era esperado, né? Então interessante. Agora, provavelmente não vai receber de volta, né? Entrando em recuperação judicial, tem muitas outras coisas antes de serem pagas, pra serem pagas numa recuperação judicial, do que um aluguel de um imóvel, né? Então, de toda forma, acredito que receber não seria legal, mas provavelmente não vai receber, né? A do Dia, aí eu já não... Aí a gente joga no cara ou coroa e a gente descobre lá no futuro. Mas agora sim, comentando sobre os imóveis, né? Se a gente pegar os imóveis aqui no geral, não são imóveis build-to-suit, não são imóveis de altíssima qualidade. Tem algum outro bem localizado, são imóveis de boa qualidade, mas não são imóveis uau, né? Como, por exemplo, o HGLG, BTLG. E, inclusive, um ponto interessante que eu quero trazer com vocês, que é hoje... A gente vai generalizar aqui, mas o Araucária, locado para Magazine Luiza, o contrato vai acabar em 2026, ele fica lá em Araucária, e inclusive, quem já viu o vídeo do HSLG11, eu vou deixar aqui no card, a gente comenta justamente sobre isso, né? É um imóvel que em 2026 vai fazer 20 anos, vai ter que fazer o retrofit, vai ficar gastando muito tempo da receita em retrofit, a Magazine Luiza... Agora que o Mercado Livre entrou também para competir do lado, talvez fique, então pode ser até um ponto positivo, mas vamos ver se ela não vai disputar para construir outro imóvel ali do lado, enfim, ou para fazer um retrofit e pagar mais barato, não sei, mas de toda forma são imóveis antigos, o cap rate só vai se degradando, vai ter que gastar mais parte da receita para fazer um retrofit ou vender esse imóvel, então, para mim, não compensa, né, ele tá descontado, tá muito bem precificado na minha opinião, ele tá descontado com um motivo bem lógico, diferente, por exemplo, do BRCO, né, vou deixar o vídeo desses fundos logísticos todos aqui no card para você assistir e já maratonar nesse final de semana, fechou? Agora, sobre o LVBI, é isso, é um fundo que algumas pessoas já comentaram pra eu comentar aqui, trazer aqui pro canal, mas é um fundo que, de toda forma, ele compete aí com o VILG11 no máximo, e não vai muito além disso. Mas, de toda forma, se você... inclusive, se você gostou da análise, já deixa o teu like, se inscreve no canal, Se você tiver qualquer dúvida também, ou algum fundo que você queira que eu analise aqui, pode deixar nos comentários. E o mais importante de tudo, né, o link da comunidade tá aqui na descrição. E aí, eu não sei como é que eu vou fazer, mas a gente vai aumentar, até o final ali do mês de janeiro, a gente vai aumentar
aumentar o valor da comunidade, né? Então, se você quiser garantir tudo que a comunidade oferece, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não souber o que a comunidade oferece, eu recomendo você ir lá no meu Instagram e perguntar, mas a gente vai subir o preço, então, pra você já garantir com esse desconto, eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição. Fechou? É isso? É nóis e